Oração, vitória sobre o medo. Chamado à fé. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, com a alma sedenta e com a esperança de que hoje será o dia de libertação. Se existe alguém ouvindo esta oração com o peito apertado, com medo do amanhã, medo de perder, medo de fracassar, medo de ficar sozinho, medo das notícias, medo da enfermidade, medo da falta e até medo de continuar lutando, eu peço agora, toca essa pessoa com o Teu poder. Pai, o medo tem roubado o sono de muitos. O medo tem paralisado decisões. O medo tem colocado pensamentos negativos na mente de pessoas que já choraram demais. Mas hoje nós declaramos que o medo não terá a palavra final. A Tua palavra diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é nessa promessa que nós nos firmamos agora. Respire profundamente e ouça esta verdade: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está lutando por você neste exato momento. Mesmo que os teus olhos não vejam, o céu já está se movendo ao teu favor. Fique comigo até o final desta oração, porque eu creio que antes desta oração terminar, Deus tocará áreas da tua vida que estavam dominadas pelo medo, e uma nova coragem nascerá dentro do teu coração. Confissão e entrega do medo. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé. Houve dias em que eu duvidei da minha capacidade. Houve noites em que pensei que não conseguiria continuar. Houve momentos em que o medo me fez recuar. Mas hoje eu venho diante de Ti sem máscaras. Eu entrego cada preocupação, cada ansiedade, cada pensamento de derrota. Eu entrego o medo do futuro, o medo da escassez, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de perder pessoas que amo, o medo de adoecer, o medo de ser rejeitado e o medo de falhar novamente. Senhor, eu não quero mais carregar sozinho um peso que só Tu podes remover. Toma agora este fardo das minhas mãos. Lava minha mente com a Tua paz. Silencia as vozes que dizem: você não vai conseguir. Que toda palavra de derrota lançada contra esta vida caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, visita agora o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas por dentro está cansada de lutar contra pensamentos que a assustam. Talvez ela esteja cercada de pessoas e ainda assim se sinta sozinha. Talvez ela tenha perdido a confiança em si mesma. Mas o Senhor conhece cada lágrima escondida. O Senhor conhece cada batalha silenciosa. E eu creio que o Teu Espírito Santo está entrando agora nos lugares mais profundos da alma, trazendo cura, alívio e libertação. Declaração de poder e coragem. Em nome de Jesus, eu me levanto espiritualmente contra todo espírito de medo. Eu declaro que o medo não governará esta casa, esta mente e este coração. Eu profetizo coragem sobre a tua vida. Coragem para levantar da cama. Coragem para recomeçar. Coragem para enfrentar aquilo que parecia impossível. Coragem para acreditar de novo. Assim como Davi venceu o gigante, você vencerá aquilo que hoje parece maior do que você. O gigante do medo cairá diante do poder de Deus. Repita em seu coração: eu não serei dominado pelo medo. Deus está comigo. Deus é a minha força. Deus é o meu refúgio. Pai, fortalece agora as mãos cansadas. Renova as forças daquele que pensa em desistir. Que uma chama de esperança seja acesa neste instante. Eu vejo Deus transformando o ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Onde havia opressão, haverá paz. Onde havia desespero, haverá esperança. Onde havia paralisia, haverá movimento e avanço. O Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Quando o povo de Israel estava diante do mar, parecia não haver saída. Mas Deus abriu o mar. E eu declaro, o mesmo Deus que abriu o mar abrirá caminhos para você onde ninguém consegue enxergar uma solução. Oração contra a ansiedade e os pensamentos negativos. Senhor, eu oro agora pela mente desta pessoa.
Muitas batalhas começam nos pensamentos. Pensamentos de derrota, de fracasso, de medo constante. Pai, quebra agora toda a fortaleza mental que impede esta pessoa de viver em paz. Que todo pensamento repetitivo de medo seja interrompido pelo poder do teu nome. Jesus, entra na mente desta pessoa como luz que dissipa toda a escuridão. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia tormento, traz descanso. Onde havia ansiedade, derrama a tua paz que excede todo entendimento. Eu declaro que esta pessoa não será escrava da ansiedade. Ela não viverá refém de cenários negativos. Ela não será controlada por notícias ruins. O Senhor está no controle de todas as coisas. O amanhã pertence a Deus. E quando o amanhã pertence a Deus, o medo perde a força. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a descansar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Ensina-nos a caminhar pela fé e não pelo medo. Que agora um sentimento sobrenatural de calma invada este coração. Que a respiração se acalme. Que os ombros se aliviem. Que o coração encontre descanso na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Vitória nas áreas da vida. Meu Deus, eu apresento diante de ti todas as áreas da vida desta pessoa. Abençoa a família. Que o medo de perder o lar seja substituído pela certeza de que o Senhor protege esta casa. Abençoa a vida financeira. Que o medo da falta seja vencido pela confiança de que o Senhor é o Deus da provisão. Abre portas de emprego, de oportunidades, de crescimento e de prosperidade. Abençoa a saúde. Que o medo da enfermidade seja vencido pela fé no Deus que cura, restaura e fortalece. Abençoa os relacionamentos. Que o medo da rejeição e do abandono seja quebrado em nome de Jesus. Abençoa os sonhos que foram engavetados por causa do medo. Quantas pessoas deixaram de tentar, de empreender, de estudar, de amar e de viver porque o medo as convenceu de que não eram capazes. Mas hoje eu declaro, Deus está devolvendo a coragem para sonhar novamente. O que o medo tentou enterrar, Deus pode ressuscitar. Eu profetizo portas se abrindo, caminhos se alinhando, oportunidades surgindo e testemunhos sendo preparados pelo céu. Momento de profecia e emocional. Eu quero que você ouça esta palavra como se Deus estivesse falando diretamente ao teu coração. Filho, filha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão poderosa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus marcou este momento para te lembrar que a tua história não termina no medo. A tua história termina na vitória. Talvez ninguém saiba a intensidade da batalha que você enfrenta, mas Deus sabe. E Ele está dizendo: eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi as tuas orações. Eu conheço o teu cansaço. E eu estou entrando nesta guerra para te dar vitória. Eu creio que há pessoas sendo tocadas agora. Há corações voltando a ter esperança. Há pessoas sentindo um peso sair dos ombros. Há pessoas percebendo que não estão sozinhas. O medo dizia: você vai cair. Mas Deus diz: eu vou te sustentar. O medo dizia: acabou. Mas Deus diz: estou escrevendo um novo capítulo. O medo dizia: não há saída. Mas Deus diz: eu sou o caminho. Receba esta palavra com fé. A coragem que você precisa não virá das circunstâncias, virá da presença de Deus dentro de você. Declaração poderosa de vitória. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio que algo foi quebrado hoje. Eu creio que correntes de medo foram rompidas. Eu creio que uma nova força nasceu dentro deste coração. Pai, sela esta oração com o teu Espírito Santo. Que esta pessoa se levante diferente de como entrou nesta oração. Que ela se levante com paz na mente, coragem no coração e fé para continuar caminhando. Eu declaro em nome de Jesus: o medo não vencerá esta vida. A ansiedade não dominará esta mente.
O desespero não terá a última palavra. A derrota não definirá esta história. Eu profetizo vitória sobre o medo. Vitória sobre a ansiedade. Vitória sobre a insegurança. Vitória sobre as batalhas emocionais. Vitória sobre as noites de aflição. Vitória sobre tudo aquilo que tentou paralisar esta pessoa. Que a paz de Deus invada esta casa agora. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta família. Que a presença de Deus permaneça neste ambiente mesmo depois que esta oração terminar. E nós declaramos juntos, com toda a fé do nosso coração: eu sou forte no Senhor. Eu não andarei dominado pelo medo. Deus está comigo em cada batalha. O meu futuro está nas mãos do Pai. Eu caminharei pela fé. Eu vencerei. Eu prosperarei. Eu viverei os planos de Deus para minha vida. Porque maior é aquele que está em mim do que todo medo que se levanta contra mim. Amém. E graças a Deus. Deus entra na tua batalha secreta. Senhor, há batalhas que ninguém vê. Há guerras que acontecem no silêncio do coração. Pessoas que parecem fortes por fora, mas por dentro estão lutando contra um medo constante, um aperto no peito, uma insegurança que não conseguem explicar. Pai, entra agora nessa batalha secreta. Visita aquele que chora escondido no travesseiro. Visita aquela mãe que tem medo do futuro dos filhos. Visita aquele pai que carrega o peso da responsabilidade e não sabe como resolver os problemas. Visita o jovem que teme não encontrar seu propósito. Visita a pessoa que perdeu a confiança depois de tantas decepções. Senhor, Tu és o Deus que vê o que ninguém vê. Eu declaro que o medo escondido será exposto à luz de Cristo. E quando a luz de Cristo entra, as trevas não conseguem permanecer. Que agora o Teu Espírito toque as emoções mais profundas. Que a raiz do medo seja arrancada. Que a memória das derrotas passadas não controle mais o presente desta pessoa. Deus está dizendo: eu conheço a tua dor, mas também conheço o teu destino. E o teu destino não é viver preso ao medo, mas caminhar em liberdade e vitória. O Senhor te levanta das quedas. Pai amado, quantas vezes esta pessoa caiu e pensou que não conseguiria se levantar novamente? O medo do fracasso muitas vezes nasce das quedas do passado. A pessoa tenta uma vez, falha. Tenta de novo, se machuca. E então o medo começa a dizer: não tente mais. Mas hoje nós rejeitamos essa mentira. A tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. E eu profetizo um novo levantar sobre esta vida. Senhor, transforma as cicatrizes em testemunho. Transforma as lágrimas em experiência de fé. Transforma a dor em força espiritual. Eu declaro que esta pessoa não será definida pelos erros que cometeu, mas pela graça que a sustenta. O passado não tem autoridade para impedir o futuro que Deus preparou. Levanta agora o abatido. Levanta o desanimado. Levanta aquele que perdeu a vontade de lutar. Em nome de Jesus, eu vejo Deus colocando esta pessoa de pé novamente, com mais maturidade, mais discernimento e uma fé ainda mais forte do que antes. Portas que o medo fechou serão abertas. Senhor, existem portas que não se fecharam por falta de capacidade, mas por causa do medo. Pessoas que deixaram oportunidades passarem. Pessoas que desistiram antes mesmo de tentar. Pessoas que enterraram talentos porque tinham medo da crítica, da rejeição ou do fracasso. Mas hoje o Senhor está quebrando essa prisão. Eu declaro que a coragem voltará. A coragem de enviar aquele currículo. A coragem de começar aquele projeto. A coragem de estudar novamente. A coragem de falar, de agir, de se posicionar e de acreditar no potencial que Deus colocou dentro desta pessoa. Pai, abre portas que estavam travadas pelo medo. Que oportunidades inesperadas surjam. Que pessoas certas apareçam no caminho. Que conexões divinas sejam estabelecidas. E quando essas portas se abrirem,
que esta pessoa tenha discernimento para reconhecê-las e ousadia para atravessá-las. O medo dizia: fique parado. Mas Deus está dizendo: avance, porque eu vou à tua frente. Declaração de vitória para o amanhã. Senhor, nós entregamos o amanhã nas tuas mãos. Muitos têm medo do que pode acontecer amanhã, medo de receber uma notícia ruim, medo de perder algo importante, medo de não ter forças para enfrentar o que vem pela frente. Mas hoje nós escolhemos confiar. O amanhã não está nas mãos do acaso. O amanhã está nas mãos de Deus. Por isso eu declaro: o amanhã desta pessoa será melhor do que o medo imaginou. Onde ela esperava derrota, Deus preparará livramento. Onde ela esperava escassez, Deus preparará provisão. Onde ela esperava tristeza, Deus preparará alegria. Senhor, vai à frente de cada compromisso, de cada decisão, de cada consulta, de cada reunião, de cada viagem, de cada conversa importante. Que o teu favor acompanhe esta pessoa desde o momento em que ela acordar. E que ela possa dizer ao final do dia: Deus esteve comigo o tempo todo. A última palavra é de Deus. Agora, antes de encerrarmos, eu quero fazer uma última declaração de fé. Escute com o coração aberto. O medo não tem a última palavra sobre a tua vida. A enfermidade não tem a última palavra. A crise não tem a última palavra. A ansiedade não tem a última palavra. A rejeição não tem a última palavra. O fracasso não tem a última palavra. A última palavra pertence a Deus. E a palavra de Deus para você hoje é vitória. Vitória sobre o medo que te paralisava. Vitória sobre os pensamentos que te atormentavam. Vitória sobre as noites sem paz. Vitória sobre as batalhas emocionais. Vitória sobre tudo aquilo que tentou fazer você desistir. Eu profetizo que, em breve, você olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia o fim era apenas o começo de um novo tempo. Deus transformará a tua dor em testemunho, o teu medo em coragem e a tua luta em vitória. Receba essa palavra com fé. O Senhor é contigo. O Senhor te sustenta. O Senhor te guarda. E a partir de hoje, você não caminhará mais dominado pelo medo, mas guiado pela presença poderosa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Se esta oração falou com o seu coração e você crê que Deus está te dando vitória sobre o medo, eu quero te pedir uma atitude de fé agora. Escreva nos comentários: eu vencerei pelo poder de Deus. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração espiritual de que o medo não terá mais domínio sobre a sua vida. E se você chegou até o final desta oração, eu acredito que não foi por acaso. Deus te sustentou até aqui porque existe um novo tempo sendo preparado para você. Então, deixe o seu like, porque isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão lutando contra o medo, a ansiedade e o desespero. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber mais orações fortes de fé, libertação e vitória todos os dias. E agora eu quero fazer um último ato de fé com você. Compartilhe esta oração com uma pessoa que está precisando de coragem hoje. Talvez Deus use exatamente você para levar esperança a alguém que estava pensando em desistir. Que a paz de Deus permaneça na sua casa, que o Senhor guarde a sua mente e que a coragem do céu acompanhe cada passo da sua vida. Você não está sozinho. Deus está com você. E a sua vitória já começou. Deus te abençoe e te guarde.